Oi, eu sou Fernanda Fratarola, seja bem-vindo à primeira aula do Rumo à Proficiência. O Rumo à Proficiência é uma série de aulas que tem início hoje, dia 27 de dezembro de 2023. São aulas que vão acontecer toda quarta-feira, às 9 horas da manhã. E os temas são sempre referentes a provas de proficiência e o que você precisa fazer, então, para conseguir o seu tão sonhado score na prova do TOEFL, seja o TOEFL IBT ou o TOEFL ITP. E nessa primeira aula, então, a gente vai falar justamente sobre isso. A gente vai falar sobre qual prova fazer, TOEFL IBT ou TOEFL ITP, e o que você precisa, então, levar em consideração. Uma coisa muito importante é a gente saber que nem todas as universidades e processos vão aceitar ambas as provas e que não há prova mais fácil. A gente vai falar sobre isso. Eu botei aqui essa questão do não haver prova mais fácil, porque é muito comum me perguntarem se a prova do TOEFL ITP é mais fácil, por ela ser uma prova de múltipla escolha. E a gente vai falar então um pouco sobre isso aqui, sobre por que ela não é uma prova mais fácil, o que a gente precisa levar em consideração na hora de escolher qual prova fazer. É importante a gente saber também que nem todas as universidades e processos vão aceitar ambas as provas e que na verdade, esse é o primeiro passo que a gente deve dar. Saber quais são as provas aceitas pelo processo que a gente quer fazer. Então, a gente precisa saber qual é o nosso objetivo com a prova. Então, se a gente vai fazer o TOEFL ITP para aplicar para instituições no Brasil, eu quero fazer um mestrado na USP, por exemplo. Eu sei que a USP aceita a prova do TOEFL ITP, assim como várias instituições de ensino no Brasil vão aceitar o TOEFL ITP como comprovativo de proficiência. E a gente tem, além disso, a gente tem os editais sanduíches. Então, por exemplo, os programas como da CAPES, os editais da CAPES aceitam o TOEFL ITP, não só os de programas sanduíche, como os editais para professores de inglês, por exemplo, para eles fazerem curso de aperfeiçoamento no exterior, aceitam o TOEFL ITP. Então, a gente tem esses editais da CAPES e outros editais que vão aceitar o TOEFL ITP. Então é sempre importante a gente saber que se a gente vai aplicar para um edital da CAPES, um edital desse, ou a gente vai aplicar para uma instituição de ensino no Brasil, há grandes chances que a gente consiga apresentar o nosso score no TOEFL ITP. Quando a gente fala do TOEFL IBT, a gente tem uma prova que é muito mais aceita. A prova do TOEFL IBT é a prova do TOEFL mais aceita no mundo. Ela é aceita por mais de 12 mil instituições em 160 países. Então, a gente tem uma prova amplamente aceita e, além disso, ela ainda é aceita em processos de visto e processos de validação de diploma. Então, a gente tem, de fato, aqui uma prova que vai abrir muitas portas para a gente. Mas, obviamente, que isso não é o fator determinante se você pode fazer o TOEFL ITP para o processo que você deseja e se você não vai aplicar para outro processo juntamente com o edital que você quer aplicar, por exemplo. Porque se você vai aplicar para o edital da CAPES, mas você também vai aplicar diretamente com uma instituição de ensino no exterior, mesmo o edital da CAPES também aceitando o TOEFL ITP, se você vai aplicar para uma instituição de ensino no exterior diretamente com a instituição, você vai ter que fazer o TOEFL IBT. E aí mais vale fazer, claro, obviamente, uma prova só, do que fazer o TOEFL ITP e o TOEFL IBT. Então, o que acontece é que os processos que aceitam o TOEFL ITP também vão aceitar o TOEFL IBT. Mas os processos que aceitam o TOEFL IBT, a maior parte deles não aceita o TOEFL ITP. Então, por isso que eu sempre reforço, que essa questão do TOEFL ITP, ele abre muito mais portas para a gente. Isso não significa que você deva fazer essa prova. Se você tem a opção de fazer a prova do TOEFL ITP, há outras coisas que têm que ser levadas em consideração na hora da sua decisão. Então, o TOEFL IBT, a gente tem essa questão de
ser a prova mais aceita, né? A do TOEFL mais aceita no mundo. Você vai poder aplicar para instituições nacionais e internacionais. E a gente tem também ela sendo aceita para processos de validação de diploma e processos de visto. Então, vistos... eu quero aplicar para um visto na Austrália. Há processos de visto na Austrália, nos Estados Unidos, que vão pedir resultados específicos na prova do TOEFL e IBT. Isso é outra coisa que é importante a gente saber, então. Depois disso, a gente tem outras coisas a serem levadas em consideração, como conhecer a estrutura das provas. Então, eu posso fazer tanto o TOEFL ITP quanto o TOEFL IBT. Uma coisa só mais que eu vou reforçar nessa questão do TOEFL IBT é que as provas do TOEFL, isso também serve para o TOEFL ITP, quando a gente está falando dos editais da CAPES, por exemplo, as provas do TOEFL, elas não são só feitas para você aplicar ou provar proficiência em inglês para países de língua inglesa. Isso é uma coisa que às vezes as pessoas acreditam. Eu vou fazer o TOEFL só se eu for aplicar para os Estados Unidos, ou se eu quiser aplicar para a Austrália. E isso não é verdade. A prova do TOEFL IBT, a prova do TOEFL, ela é aceita, o TOEFL IBT é aceito em mais de 160 países. Então, eu tenho alunos, por exemplo, que fizeram um TOEFL IBT para estudar na China, como é o caso da Dimitria, que tem aqui no meu canal, tem depoimento e entrevista, ela está na China. A Bárbara Lespinazzi fez a prova para estudar na Espanha. O Gustavo Kawashita fez a prova para estudar na Coreia. Você encontra os depoimentos e entrevistas aqui no meu canal no YouTube. Então você pode, essas provas elas são aceitas, a prova do TOEFL ela é aceita, ela é amplamente aceita. Então você pode fazer essa prova, por exemplo, para estudar na Alemanha, para estudar na Holanda, na Dinamarca, no Canadá, na Inglaterra, né? Mas aí você tem a China, Japão, Coreia e uma série de outros países que não são só países, não somente países de língua inglesa. Isso é uma coisa importante a gente saber. Quando a gente está pensando em estudar fora e está pesquisando e está vendo e se depara com a prova do TOEFL, é importante a gente saber que a prova do TOEFL, ela abre portas pra gente em 160 países. E que há 160 países que têm instituições de ensino que vão aceitar a prova do TOEFL e IBT. E que você pode escolher. Muitas vezes, com o score que você consegue, você pode escolher centenas de instituições de ensino que estão ali, que pedem aquele score que você conseguiu. Então, isso é uma coisa também que é importante, porque isso abre um leque de opções muito grande para você, quando você começa a pesquisar e ter, né, e traçar os seus objetivos. Pronto, mas voltando aqui, para não fugir muito. Então é importante, se você pode fazer as duas provas, eu posso fazer tanto o ITP quanto o TOEFL e o IBT. Vou aplicar para um edital, ou vou aplicar diretamente para uma universidade no Brasil, e ambas as provas são aceitas. O que eu preciso então fazer para decidir? Né? Eu preciso primeiro entender a estrutura das provas, porque a partir do entendimento da estrutura das provas, eu consigo ter uma ideia do que é esperado de mim e quais são os meus pontos fortes. A gente vai falar um pouco sobre isso, né? Quais são as habilidades que eu tenho que ter para fazer uma prova ou outra prova, porque embora ambas sejam provas do TOEFL, o foco delas e a abordagem delas é diferente. Então, elas são provas de cunho acadêmico, então eu vou ler textos acadêmicos, eu vou ouvir aulas. Mas o TOEFL ITP é uma prova que ela é 100% múltipla escolha, e vem justamente daí o mito de que ela é uma prova mais fácil. Por ela ser múltipla escolha, o score pedido nessa prova, o percentual de acertos, costuma ser superior ao percentual de acertos pedido na prova do TOEFL e IBT. E é importante a gente saber disso. Porque isso já acaba um pouco com essa questão de ser mais fácil. Ela é mais fácil, você tem que acertar mais. O seu percentual de acerto aqui tem que ser maior. Mas ela é múltipla escolha, ela é múltipla escolha.
Mas ela não é uma prova que apresenta uma cobrança de nível de inglês mais baixo do que a prova do TOEFL e IBT. Ela tem cobranças diferentes, sim, no sentido de que a gente tem uma sessão de listening que é diferente da sessão de listening do TOEFL e IBT. A estrutura e os tipos de exercício que caem não são 100% iguais. A gente tem alguns semelhantes, mas a maior parte dos exercícios são diferentes. A gente tem no TOEFL ITP uma sessão de Structure and Written Expression, que é uma sessão de gramática. Essa sessão de gramática, você tem que preencher, escolher a opção que melhor preenche a frase. E o que você tem que levar em consideração é estrutura gramatical. E você tem um outro tipo de exercício que cai, que é identificar a parte que contém o erro. Você tem uma frase, tem 4 partes sublinhadas, e uma dessas partes contém um erro. E esse erro é um erro gramatical. Então, a gente tem que ser capaz de identificar pela frase qual é a parte que contém um erro gramatical. Então, é uma sessão 100% de gramática. E depois, que essa sessão ela não existe no TOEFL e IBT. E depois a gente tem a sessão do reading, que embora também haja uma sessão do reading no TOEFL e IBT, essas sessões não têm os mesmos tipos de perguntas. A gente tem perguntas que são semelhantes, sim. Mas a gente tem perguntas que caem no TOEFL e ITP que não caem no TOEFL e IBT, e perguntas que caem no TOEFL e IBT e não caem no TOEFL e ITP. E eu digo isso que é para reforçar que não dá para você se preparar para a sessão de listening do TOEFL e ITP estudando a sessão de listening do TOEFL e IBT. E vice-versa. É importante que você faça um estudo direcionado para a prova que você pretende fazer. Quando a gente vai para a sessão do TOEFL, quando a gente vai para a prova do TOEFL e IBT, a gente tem uma prova com 4 sessões, onde a gente tem 2 sessões que são múltipla escolha, que são as sessões de reading e listening, né? Não tem preencher lacuna, não tem escrever nada. Preencher lacuna é que eu digo assim, escrever, né? Você que tem que escrever, não tem. Como tem, por exemplo, a prova do IELTS. A prova do IELTS, a gente chega ali na sessão do reading e do listening, há questões de múltipla escolha e há questões em que a gente precisa escrever a resposta. Aqui não. No TOEFL e IBT, as 2 sessões são múltipla escolha. Mas a gente tem a sessão do speaking, que tem 4 perguntas, e a gente tem a sessão do writing, que tem 2 redações. E aqui, sim, a gente tem a gramática sendo cobrada, não é? Ela não representa, na sessão de speaking, por exemplo, ela não é o primeiro critério de avaliação. Há critérios de avaliação que são mais importantes do que uma gramática perfeita. Na sessão do writing, isso é verdade para a primeira redação, mas não é tão verdade para a segunda. Mas a gente tem, então, aqui, mesmo que não seja o primeiro critério de avaliação, na maior parte desses exercícios, a gente tem, sim, a cobrança gramatical. Porque erros de gramática vão impactar o seu score e determinados erros podem impedir a compreensão, a clareza de ideias e vão impactar o seu score. Então, há uma cobrança de gramática que é diferente. Porque no TOEFL e ITP, você tem que olhar ali a frase e ver qual é a opção que vai completar a frase, baseada em gramática. Então, você tem que fazer uma análise gramatical, de fato, da frase. E a mesma coisa é verdade quando a gente tem um exercício com as frases sublinhadas, as partes da frase sublinhadas, e você tem que identificar qual é a parte que contém o erro. Ali você tem uma análise gramatical que tem que ser feita. Isso não acontece no TOEFL e IBT. E por que tudo isso é muito importante? Tudo isso é muito importante porque, uma vez que eu entendo tudo isso, eu percebo que se eu posso fazer tanto uma prova quanto a outra, alguns dos fatores que vão determinar a minha escolha são os meus pontos fortes. Então, assim, a gente tem, claro, a questão do preço, né? A gente tem o TOEFL ITP uma prova mais barata do que o TOEFL IBT. Então, o TOEFL IBT, se eu não me engano, nesse momento, tá algo em torno de $225, 215, 225 dólares. Esse preço varia, e isso é uma coisa importante. O preço não é igual, né, em todos os lugares do mundo. O Brasil é um preço, no Brasil é um preço, nos Estados Unidos é um preço,
Em Portugal é um outro preço, na Alemanha é um outro preço. O preço da prova varia. Então, se você não está no Brasil, se você está nos Estados Unidos, por exemplo, se você está num país da Europa, você tem que verificar o preço da prova. Esse preço que eu estou falando não vai se aplicar a você. O preço da prova ele vai variar consoante ao país onde você vai fazer a prova. Então, é importante a gente saber disso. E a prova do TOEFL ITP, ela tem aí o preço atual, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, em torno de R$650. Esse preço pode flutuar um pouquinho também, pode aí ter centros aplicadores que vão cobrar um pouco mais barato e centros aplicadores que vão cobrar talvez um pouco mais caro, mas vai ficar aí entre os 600 e pouquinho, 500 e pouquinho, quase 600, vai ficar por aí o preço do TOEFL ITP. Então, essa é uma questão importante, porque obviamente isso impacta também, pode impactar na sua decisão de qual prova fazer. Mas então, baseado já em tudo aquilo que a gente viu até agora, o TOEFL ITP, então, se você sente facilidade com gramática, ou é uma coisa que você ou gosta ou sente facilidade. Você não gosta, mas se você estuda, você consegue desenvolver, ou você gosta, a prova do TOEFL ITP pode ser uma boa opção para você. A gente tem áudios só em uma sessão, que é só na sessão do listening. E aí você pode estar pensando assim, Fernanda, mas no TOEFL IBT também. Você falou que tem a sessão do listening, só que no TOEFL IBT a gente tem uma prova que é fortemente baseada em listening. Exercícios de listening em que você escuta uma aula ou escuta uma conversa e o seu score naquele exercício depende daquilo que você ouviu, vão corresponder aí a mais de 50, 60, 60 e alguma coisa por cento do seu score na prova. Na prova. Por quê? Na sessão, no TOEFL IBT, a gente só não tem áudios na sessão do reading. Essa é a única sessão que você não vai ouvir nada. Você vai lá, vai responder as questões do reading e acabou. Você vai para a sessão do listening, obviamente, a gente só vai ouvir áudios, né? Então vai ouvir conversa entre aluno e uma pessoa, um funcionário da universidade, seja um professor, bibliotecária, secretária, né? Vai ouvir aulas. Quando a gente vai para a sessão do speaking, a gente tem uma sessão com 4 perguntas. Dessas 4 perguntas, 3 são baseadas em conteúdos que são entregues em áudio. Então, você chega na primeira pergunta da sessão do speaking e você responde baseado na sua opinião. Você tem ali uma pergunta, né? Se você prefere estudar sozinho ou em grupos, por exemplo. Você vai ali e responde. 45 segundos você fala a sua opinião. Quando você vai para a questão 2, já não é assim. Você não tem mais produção de conteúdo próprio. Você tem que repetir aquilo que você ouviu. Então, você sai de uma questão, que é a primeira, em que você entregou a sua opinião, e você vai para uma questão que você vai ouvir, né? Você vai ler um parágrafo de um announcement, de uma mudança que vai ser feita na universidade, depois você escuta 2 alunos conversando, e a sua resposta, o seu score, nessa questão, que é a questão 2 agora, é 90% baseado naquilo que você ouviu. Então você tem que tentar repetir com a maior precisão possível as informações importantes que você vai extrair daquilo que você ouviu. E isso vai acontecer na questão 3, que é uma aula que você vai ouvir, vai acontecer na questão 4, que é uma aula que você vai ouvir. Ou seja, das 4 questões que a gente tem na sessão do speaking, 3 são de repetição de conteúdo. Repetição de conteúdo que você ouviu. A gente até repete quantos ali que a gente leu, mas é uma frase. O resto é tudo que a gente ouviu. Ou seja, 75% do score da sessão de speaking do TOEFL IBT depende de ouvir e entender. Quando a gente vai para a sessão do writing, não é muito diferente. A gente tem 2 redações. Uma é repetição de conteúdo. Que conteúdo? Conteúdo que você ouviu.
É uma lecture, você escuta uma aula e tem que repetir o conteúdo. Ou seja, 50% do seu score na sessão do writing vai depender do que você, de ouvir e entender. Então, a gente tem aqui uma prova que é fortemente baseada em listening. Se você escuta e entende bem, essa é a prova para você. Não há qualquer dúvida. Essa é a prova. Ouviu e entendeu? Essa é a prova. É claro que se você escuta e entende bem, você também pode fazer o TOEFL TP, que tem ali uma sessão de listening. Mas você também vai ter que depender de gramática. E fortemente. Porque 1/3 do seu score na prova do TOEFL ITP depende de gramática. Quando a gente vai para o TOEFL IBT, isso não é verdade. Isso não é verdade. Porque como a gente tem muita repetição de conteúdo, muita coisa, a gramática não vai representar 1/4 do seu score. Ela não vai. Não vai. Então, aqui a gente tem uma diferença, né? Porque no TOEFL ITP, a gente tem um peso grande da gramática, que é 1/3 do nosso score. E no TOEFL IBT, a gente tem uma importância muito grande do listening. Então, se a gente pode fazer as duas provas, se ambas as provas atendem ao nosso objetivo final, a gente deve levar isso em consideração. Os seus pontos fortes. Porque quando a gente fala de tempo de preparação, por exemplo, o tempo de preparação das provas é muito semelhante. Se a gente levar em consideração a mesma disponibilidade diária de 2 alunos, um que quer fazer o TOEFL ITP e um que quer fazer o TOEFL IBT, os dois têm a mesma disponibilidade diária de estudo. Vamos botar assim, os dois conseguem estudar 1 hora por dia. Os dois têm o mesmo nível de inglês e o nível de inglês dos dois é compatível com o score que eles precisam. O tempo de preparação é ali o mesmo. Não há grandes diferenças. Então, eu costumo dizer que você consegue fazer uma boa preparação para o TOEFL ITP, se você tiver uma boa disponibilidade de estudo, em 2 semanas, 3 semanas. Se o seu score for compatível se o seu nível de inglês for compatível com o score que você precisa. Isso é uma coisa que é importante a gente sempre levar em consideração. O seu nível de inglês ser compatível com o score que você precisa vai determinar o tempo que você precisa para estar pronto para fazer a prova. Se o seu nível de inglês é compatível e você tem uma boa disponibilidade diária, você consegue se preparar para o TOEFL ITP 2 semanas, 3, 4. O tempo médio de preparação dos meus alunos fica entre 2 e 8 semanas, quando a gente tem compatibilidade entre o nível de inglês e o score. Quando a gente está falando do TOEFL IBT, é a mesma coisa, entre 3 e 8 semanas. 2 semanas é muito corrido, dá para fazer, mas é muito corrido. Mas entre 3 semanas e 8 semanas você se prepara. Então, o tempo de preparação não chega a ser um fator determinante na hora de escolher entre uma prova e outra. No TOEFL ITP, você ainda consegue ser um pouquinho mais ágil aí em 2 semanas. O que dá para fazer no TOEFL IBT? É muito corrido, no caso do TOEFL IBT. Mas dá para fazer. Aqui no meu canal você vê, tem depoimento de alunos que se prepararam em 11 dias, 13 dias, 14, 16. Não é... Eu recomendo pelo menos 3 semanas para o TOEFL IBT, mas dá. Então, o tempo de preparação não é o grande diferencial. O grande diferencial aqui é a questão da aceitação, que você tem que saber, se o processo que você quer, se você tem essas duas opções, porque se não tem, eu vou fazer validação de diploma. O TOEFL ITP não é nem opção, não tem jeito, você vai ter que fazer o TOEFL IBT, tem que focar aqui nas estratégias do TOEFL IBT, nas habilidades que você precisa e etc. Mas se você tem a opção, já sabe que pode fazer as duas, é fazer mesmo a análise dos seus pontos fortes. E aí, sim, a partir daí, dá o pontapé inicial na sua preparação. É isso, eu espero que essa primeira aula tenha te ajudado com essa questão das diferenças entre o TOEFL ITP e o TOEFL IBT, o que levar em consideração se você puder fazer as duas provas. Eu decidi começar essa série do Rumo à Proficiência por esse tema, porque é uma dúvida que eu recebo muito.
qual é a diferença entre o TOEFL ITP e o TOEFL IBT, qual prova fazer. Muitas vezes a gente só escuta falar do TOEFL e nem sabe que existem duas provas. Né? Só sabe que existe a prova do TOEFL. E, de repente, você se depara aí com a informação de que existe a prova do TOEFL ITP e a prova do TOEFL IBT e você nem sabe qual é que você tem que fazer. Outra coisa importante é, se você ainda não sabe qual é e você só tem um score, porque às vezes é isso, a pessoa só sabe o score. Às vezes a única informação que chega até você é a nota que você precisa. Pela nota que você precisa, você sabe qual é a prova que você tem que fazer. Por quê? A prova do TOEFL IBT, o score vai até 120. Se você precisa de mais de 120, se você precisa de 400 e alguma coisa, 500 e alguma coisa, a prova que você precisa fazer é o TOEFL ITP, não é o TOEFL IBT. Então, isso é outra coisa, porque às vezes eu sei que só chega a informação da nota. Então, já sabe. 300 e pouco, 400 e pouco, 500 e pouco, TOEFL ITP. Scores até 120, de 0 a 120, TOEFL IBT. E é isso. Se você estiver assistindo essa aula depois e tiver qualquer dúvida, é só deixar as dúvidas aqui nos comentários. Se você ainda não me segue no Instagram, não deixa de me seguir no Instagram. Lá no meu Instagram eu converso muito com quem me segue, eu tô sempre tirando dúvidas e fazendo coisas lá. Então, é legal também me seguir por lá. Se você vai fazer a prova do TOEFL e quer tirar dúvidas ou quer estar sempre atualizado em relação aos conteúdos e as informações sobre a prova, estou sempre interagindo por lá também, tirando dúvidas. Então, é isso. Se você ainda não me segue por lá, dá uma olhadinha. É isso, gente. Um abraço e espero ver você aqui quarta-feira que vem, às 9 horas da manhã, para a aula 2 do Rumo à Proficiência. É isso aí. Um abraço.